Evangelho de Mateus, capítulo 1, versão narrativa, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E assim seguiram as gerações, cumprindo a promessa feita por Deus. Davi gerou Salomão, e da linhagem real nasceu aquele que traria salvação ao mundo. Maria, prometida em casamento a José, antes de se unirem, foi encontrada grávida pelo Espírito Santo. José, homem justo, pensou em deixá-la secretamente, mas um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E assim se cumpriu o que o Senhor havia dito pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. José despertou e fez como o anjo lhe ordenara. Tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e informou-se deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, informai-vos diligentemente acerca do menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, regozijaram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem a Herodes, retiraram-se para sua terra por outro caminho. Tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito, e permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que fora enganado pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus termos, de 2 anos para baixo. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos, e não quis ser consolada, porque já não existem. Tendo morrido Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe, e voltou para a terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, receou ir para lá. E, avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: Ele será chamado Nazareno. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este
é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Rudeia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará bem a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o apenracei, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, diz-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e diz-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o transportou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviam. E, ouvindo Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas qualquer que os guardar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Outro sim. Ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito:
olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, fareis-lhe também a outra. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Guardai vós de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Evangelho segundo Mateus capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes vos medirão a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará vosso Pai, que está nos céus, boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, faça-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compara-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirava da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiram-no grandes multidões. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico,
e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste-te, seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. E, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste deitada, e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se, e servia-os. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados. E ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E, aproximando-se um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, de modo que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E, tendo chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, vindos dos sepulcros, tão ferozes, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui a tormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios lhe rogaram, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos ir para aquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E eles, saindo, foram para os porcos. E eis que toda aquela manada se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreu nas águas. E os porqueiros fugiram. E chegando à cidade, divulgaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Evangelho segundo Mateus capítulo 9. E entrando num barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te,
toma a tua cama e vai para a tua casa. E, levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E, passando Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, diz-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe, e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela, e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tossumen tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E chegando Jesus à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E, quando a multidão foi posta fora, entrou e tomou-a pela mão. E a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, Sagiramonou 2 cegos clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E chegando a casa, os cegos vieram ter com ele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ordenou-lhes severamente, dizendo: vede que ninguém o saiba. Mas, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E tendo ele saído, eis que lhe trouxeram um homem mudo, endemoninhado. E, expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhava, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Evangelho segundo Mateus capítulo 10. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda enfermidade e toda moléstia. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu,
e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago filho de Alfeu, e Lebeu por sobrenome Tadeu, Simão o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. A estes 12 enviou Jesus, ordenando-lhes, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. E, entrando na casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis levados à presença de governadores e de reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem fala, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de ser conhecido. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida perdiclará, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe a vós, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta,
receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões acerca de João, que fostes ver no deserto. Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver. Um homem trajado de vestes finas. Eis que os que trajam vestes finas estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este, o Elias, que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas, a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operaram muitos dos seus milagres, por não se haverem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom se operassem os milagres que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para vós, e tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá menos rigor para a terra de Sodoma, no dia do juízo, do que para ti. Naquele tempo respondeu Jesus, e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em dia de sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome,
Ele, e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei, que aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado, e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui, quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, para o acusarem, perguntaram-lhe, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem, que tendo uma ovelha, e num sábado ela cair numa cova, não a pegará e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoninhado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e saquear os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, e então saqueará a sua casa? Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e fariseus responderam, dizendo: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse-lhes: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará
o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E, chegando, acha menos a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Falando ele ainda à multidão, eis que estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E alguém lhe disse: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, e irmã, e mãe. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou. E toda a multidão estava em pé, na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, diz-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai, pois, vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a compreendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60,
e outro 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e ataiou em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das hortaliças, e faz-se árvore de sorte, que vem as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa, e os seus discípulos chegaram ao pé dele, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem, e o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentados colhem os bons para os cestos, mas os ruins lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele lhes disse: Por isso, todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que, concluindo Jesus estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua terra, ensina aviós na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus,
e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias no meio dos convidados, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se. Mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe dessem, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte, e sabendo o povo sagou ou a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo já tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já avançada. Despede a multidão, para que vá pelas aldeias e compre alimento para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram, e se saciaram. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo obrigou Jesus os seus discípulos a entrar no barco, e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir ao fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E, reconhecendo os homens daquele lugar, mandaram por toda aquela terra ao redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos tocassem a orla do seu manto. E todos os que a tocaram ficaram sãos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis:
Qualquer que disser a seu pai, ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar a seu pai, ou a sua mãe, e assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, diz-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, aproximando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas regiões, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despida, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos, e dar etalô aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus, e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. E Jesus, partindo dali, chegou ao pé do mar da Galileia. E, subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram ter com ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou, de tal modo que a multidão se maravilhava, vendo falar os mudos, ficar sãos, os aleijados, andar os coxos, e ver os cegos, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que permanecem comigo, e não têm o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: Onde nos viriam, neste deserto, tantos pães, para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e alguns peixinhos. E, mandando a multidão que se assentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e, dando graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e todos comeram, e se saciaram. E levantaram do que sobejou dos pedaços 7 cestos cheios, e os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, despedindo a multidão, entrou no barco, e foi para as regiões de Magdala,